Eu estou vendo vários rostinhos que nos visitam e eu fico muito feliz. Então, você que nos visita, Deus abençoe sua vida de modo muito especial, viu? Um casal ali próximo ao Marcos, ali atrás também eu vi algumas pessoas, que Deus abençoe, uma família lá atrás, uma senhora ali, que coisa boa. Os rostinhos aí que eu identifiquei que são visitantes, né? Que Deus abençoe sua vida, sua família e que você fique muito à vontade no nosso meio para nós cultuarmos o nosso Deus, exaltá-lo. Você está convidado a voltar mais vezes, viu? Meus irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor nesta noite, mas uma vez no texto, no livro, né, de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 32. Eu quero fazer um convite para aqueles que estão na transmissão. Não se sintam constrangidos. Se você está assistindo pela transmissão, coloque o seu nome, meu irmão. Para nós sabermos, eu gostaria de saber quem está acompanhando. Então, se você pode, por exemplo, tá, que eu aqui, exemplo hipotético, né? João e Maria. Estamos aqui assistindo ao vivo a transmissão. Dá esse feedback aí nos comentários, porque nós precisamos saber, tá? Acontece, né? Já aconteceu com você? Você teve um impedimento de vir ao culto, né? Impedimento verdadeiro, né? Aquele impedimento que não tem jeito mesmo, e aí o irmão e a irmã têm a transmissão. Nós estamos estudando a questão da transmissão. Se nós manteremos a transmissão ao vivo, se nós deixaremos apenas depois as pregações. Então, nós queremos ter um feedback, tá? É de dois lados, né? Se tiver gente demais em casa, a gente corta. E se também tiver irmãos que estão sendo abençoados e que não podem vir de verdade, nós vamos manter. Então, a gente tem que avaliar o que nós vamos fazer. E, inclusive, é uma área. Nós precisamos de ajuda, viu? O Luciano está sozinho nessa parte da transmissão, né, Luciano? Nós precisamos de ajuda aí, ó. Os dispostos aí a trabalhar na parte de vídeo, edição. Tem uns que eu estou quase pegando pelo laço, né, Danilo? Não conta que eu sei não, né? Outra coisa, nós devemos ativar com o profissional que já tem nos abençoado, o Fabrício, as nossas redes sociais. Então, a partir de abril, nós teremos as nossas redes sociais funcionando de maneira com a programação mensal postada nas redes sociais. Vocês vão ver que toda semana vai ter algo lá movimentando a nossa rede social. Iremos dar um upgrade, né, nas nossas redes sociais, fazer um limpa daquilo que de repente a gente fez mais ou menos e agora a gente deseja, com a ajuda, e oremos pelo Fabrício, porque ele vai nos abençoar aí de uma maneira que graça de Deus, viu? Mas a gente precisa de irmãos para nos ajudar. Por exemplo, nós queremos usar mais fotos e pequenos vídeos. Então, por exemplo, precisa de um celular, né? Para tirar fotos no culto, as reuniões na escola bíblica dominical, fazer alguns momentos assim. Então, se você tem desejo, me procure. O Elian lá, aquela cadeira já está furando lá com o Elian sentado lá. Eu quero outros lá revezando com o Elian, porque só o Elian. Eu quero ver o Elian sentado lá da Raquel no culto, né, de mãozinha dada, né, Raquel? Você não sente falta do Elian? Eu sei que faz. Cadê? Quero que me procurem. Pastor, estou à disposição, viu? Estou à disposição. Essa semana um diácono falou, pastor, estou indo fazer uma visita em tal lugar. Pode ir? Eu falei, claro que pode. E fala o dia que ele sabe, eu vou com vocês. Irmãos, nós temos que nos dispor, viu? Não fica aí sentado, salvo e satisfeito, não, que não dá certo, viu? Nós temos que batalhar, caminhar para crescermos na graça, no conhecimento e na proclamação do nosso Senhor Jesus, viu? Meus irmãos, vamos estudar então o texto de Jeremias, capítulo 32. Eu vou ler o verso 32, eu lerei o verso de número
32, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias disse: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eis que Hanamel, filho de seu tio Salum, virá falar com você, dizendo: compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, Hanamel, filho de meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: compre o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse e de resgate. Compre. Então, entendi que isto era a palavra do Senhor. Assim comprei de Hanamel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei com selo e chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Peguei as escrituras, ou melhor, a escritura da compra, tanto a selada, que continha o contrato e as condições, como a cópia aberta. E entreguei essa escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de Hanamel, filho de meu tio, na presença de testemunhas que assinaram a escritura da compra e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei uma ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pegue estas escrituras da compra, tanto a selada como a aberta, coloque num vaso de barro, para que se conserve por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por cada irmão, cada família aqui presente nesta noite. Que o Senhor visite com graça e que a tua palavra, Senhor, possa nos transformar, nos renovar e nos despertarmos para cada dia vivermos para a tua glória. Nós oramos humildemente em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias e tem sido uma oportunidade maravilhosa de nós conhecermos um pouco mais do contexto do povo de Deus. E eu quero nesta noite trazer o seguinte tema da mensagem que nós iremos inclusive postá-la: um mordomo que agrada o seu Senhor. Um mordomo que agrada o seu Senhor. O mordomo dispensa apresentação, né? Muitos aqui, eu acredito que todos saibam o que é um mordomo. É alguém que cuida daquilo que recebeu autoridade para cuidar, mas entende que não é dele. Ele tem responsabilidade para administrar. E nós, nesta noite, vamos falar a respeito, então, desse tema. Jeremias, ele é um homem que Deus o chamou com algumas marcas muito impressionantes. Jeremias é um homem que Deus chama para viver algumas coisas aqui, que se alguém aqui vivesse, ia dizer assim: as promessas de Deus não estão sobre a minha vida, né? De vez em quando a gente vê algumas coisas assim, que a gente percebe que, de certa forma, se Deus não estiver dizendo tudo sim, 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 Deus não está conosco. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso, nem sempre é assim. Nós passamos também por adversidades, por momentos difíceis, e Deus se faz presente na vida de quem? Naquele que anda com Deus, naquele que tropeça, se arrepende, clama ao Senhor, clama pela sua misericórdia. E assim nós entendemos que Jeremias foi um desses homens que viveu uma vida com grandes desafios. E qual é o desafio aqui agora, nesse contexto? Meus irmãos, quanto vale hoje uma casa? Salvo engano, foi dia 25 de fevereiro de 2022 que a Rússia invadiu a Ucrânia. Quanto vale uma casa no mês de fevereiro, um apartamento lá na cidade de Kiev? Quanto vale?
Quanto vale uma casa na cidade de Kharkiv? Acho que é essa também. Quanto vale um apartamento na cidade de Mariupol, uma das mais bombardeadas pelos russos? Quanto vale? Alguém conseguiria vender um apartamento, uma casa, no mês de fevereiro, do dia 20 até meados agora de março? Alguém conseguiria vender um apartamento lá, uma casa lá? Não. E o que acontece aqui com o profeta Jeremias? No capítulo 32, nós temos aqui uma mensagem de Deus para o profeta. E a mensagem é uma mensagem estranha. A mensagem no capítulo 32, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, diz assim, verso 1, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. É assim que está o texto. No 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 18º ano do reinado de Nabucodonosor, aí agora o verso 2, olha o contexto. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda que estava no palácio do rei de Judá. Olha o contexto onde agora Deus traz uma mensagem para Jeremias. Jeremias está vivendo num contexto onde o inimigo, que são os babilônicos, eles estavam cercando a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava para ser tomada. Tanto é que 1 ano depois dessa mensagem que ele recebe, ela é tomada. Aí o que acontece? No verso 3 em diante, vai dizer o texto que o profeta deve comprar um campo na cidade de Anatote. Qual é essa cidade? A cidade de origem de Jeremias. E ele deve comprar esse terreno, esse sítio, essa área. E aí quando Jeremias ouve assim, ele deve ter limpado o ouvido assim, espera aí, Senhor, é isso mesmo? É para mim comprar um terreno em Anatote? Espera aí, os babilônicos estão cercando Jerusalém. Anatote ficava a 25 quilômetros, 30 quilômetros antes de chegar em Jerusalém. Então eu pergunto, em posse de quem estava Anatote? Dos babilônicos. Era campo de batalha. E aí vem um primo, né? Vem um primo, o Hanamel, e o texto diz assim que antes desse primo vir e oferecer, Deus prepara os ouvidos e o coração de Jeremias. Então, nesta noite, com o tema Um Mordomo que Agrada o Senhor, eu quero destacar um primeiro aspecto. A vida de Jeremias pertencia ao Senhor. Meus irmãos, hoje nós vivemos um contexto muito complicado. Acho que foi essa semana, até foi o Elian, mas várias pessoas com o mesmo assunto. Hoje o crente, ele tem que tomar cuidado. Porque o crente passou por uma fase que era a roupa que definia que ele era crente, e é perigoso isso, porque só a roupa também não adianta. Passou por uma fase que também aí depois perdeu a roupa também, né? Aí acabou de ficar mais difícil ainda, né? Aí acabou de complicar mais, né? E as práticas mundanas no estereótipo é muito natural, mas, sobretudo, a igreja precisa ser reconhecida como aquela que pertence ao Senhor. O cristão tem que ser reconhecido como aquele que pertence ao Senhor. A vida do cristão deve ser marcada não pela presença num culto público apenas, também, mas como uma pessoa que pertence ao Senhor. Jeremias é um homem que pertencia ao Senhor. E eu quero nesta noite refletir se nós estamos de fato com essa mesma convicção, caminhando a nossa vida cristã e o grande chamado para nós. Olha o que acontecia com esse homem. Esse homem teve uma vida consagrada ao Senhor. Para nós sermos crentes, cristãos, nós precisamos de uma vida consagrada. O que é uma vida consagrada? Uma vida rendida a Jesus, a Cristo. Uma vida que se oferece, se oferta ao Senhor. Você quer ver um exemplo?
Jeremias tinha 24, 23 anos. Lá no capítulo 1 diz assim que Deus o chamou. Deus o chamou. E diz assim que ele responde: Senhor, eu não passo de uma criança. E ele responde assim porque ele sabia que Deus estava chamando. E quando ele responde assim, é claro, ele pensa: eu sou incapaz, eu? Como é que eu vou servir o Senhor? Como é que eu posso servir o Senhor? E aí o que aconteceu? Deus responde no verso 7, lá do capítulo 1, dizendo assim, ó, não diga assim. Porque a quem eu enviar você, você vai. A quem eu enviar, você vai. Olha só, para uma pessoa que achava que ele era uma criança, ele fala assim, ó, então agora eu tenho que ir e pronto, acabou. Quem Jeremias teve que confrontar e ir? Olha, Jeremias foi confrontar compatriotas da sua cidade, que diziam assim, esse aí é um louco. Jeremias teve que confrontar profetas, que eram profetas falsos. E diziam esses profetas falsos, esse Jeremias aí profetiza algo muito estranho. Ou seja, Jeremias foi levado a lugares difíceis de ser crente, de ser cristão. Jeremias foi levado na frente de reis. E ele dizia assim, o que o Senhor manda dizer é, renda-se. O povo de Deus se desviou, renda-se ao rei que vem contra a nação de Judá, ou o povo de Judá. E aí o rei ficava bravo. O rei falava assim, mas que profeta é esse para profetizar algo assim? E o que acontecia? O profeta era colocado, por exemplo, numa cadeia. Ele era aprisionado. O profeta era colocado, por exemplo, num local que nós temos lá, capítulo 20 e pouco a 34, vai falar que foi colocado numa cisterna sem água e deixou ele ali esquecido. Só não morreu que apareceu uma pessoa lá e falou, não, tem misericórdia, rei do profeta. Olha o custo para ser um homem que pertence ao Senhor. Um homem que Deus chama. Um homem que entende que a vida que ele tem pertence ao Senhor. E por isso eu quero destacar nesta noite a respeito da mordomia. Essa tarefa que nós temos. Quantos anos você tem? Não importa. O que importa é que você está em 2022, acabou de atravessar um período tão difícil que a sociedade viveu. E há um propósito, há um projeto. E qual é o projeto? Eu te apresento um, que eu creio que é o principal na nossa vida, na sua história. Deus lhe chamando para você render a Ele, entregar a Ele a sua vida por completo. Jeremias precisou render a sua vida a Deus. Deus não aceitou, eu vou servir o Senhor. Não, interessante. Jeremias, no capítulo 1, lá no verso 1, diz assim que o seu pai era o quê? Qual que era a função do pai de Jeremias? Sacerdote. Jeremias já estava numa casa que a família temia a Deus. E possivelmente Jeremias ouvia os ensinos da palavra de Deus. E Jeremias entendia que quando Deus o chamou, ele podia dar a justificativa, né? Eu não sou preparado, mas uma coisa é certa. Quando Deus de fato chamou Jeremias, ele sabia, a partir de agora eu tenho uma missão. A partir de agora eu preciso caminhar de modo que a minha vida não mais me pertence. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Jeremias aprendeu de fato o que é entregar a sua vida ao Senhor. Sempre houve o povo de Deus, pelo menos desde que Deus chamou Abraão e fez dos seus filhos, a sua parentela, o povo chamado povo de Deus. Sempre houve. Agora, existe uma grande questão.
Esse chamado sobre esse povo de Deus, os hebreus, os israelitas, não foi atendido por todos. Pelo contrário, a cidade está sitiada. Por quê? Porque o povo de Deus não se entregou a Deus. E Jeremias agora, ele ouve esse chamado e ele obedece. Eu chamo Jeremias de profeta. Eu inventei isso, né, Marcos Vinícius? Mas já que não está tendo mais o programa, eu posso falar. É o profeta CQC. Custe o que custar, eu vou continuar vivendo para a glória do meu Deus. É por isso que ele enfrentava reis que diziam assim: eu vou te matar, profeta. O profeta era colocado na cela, para que, na verdade, o rei não tivesse o incômodo de ouvir a voz de Deus. O profeta era colocado na prisão, mas a palavra de Deus não podia ser aprisionada. Lá da cadeia, lá da prisão, o profeta dizia: eu obedeço, importa obedecer ao Senhor e não aos homens. O profeta entendeu esse chamado na vida dele. Irmãos e irmãs, nós vivemos hoje um contexto onde ser mordomo é pouco entendido pelas pessoas e pela igreja, sobretudo. Ser mordomo das nossas vidas é apresentar nossas vidas com uma finalidade. Nós estamos aqui com um propósito definido, nós pertencemos ao nosso Deus, a nossa vida aqui, o fôlego de vida que nós temos, pertence ao Senhor. É por isso que esse entendimento, eu posso dizer que é o verdadeiro entendimento de um cristão convertido. Você não vai ver isso na vida de uma pessoa que não é convertida a Cristo, ela oferecendo a vida. Não, ela oferece o tempo dela da igreja, ela oferece uma parte do dinheiro, ela oferece uma interação na igreja comunitária, mas para entregar a vida ao Senhor e dizer assim: Senhor, me importa obedecer ao Senhor, eu não quero que a minha vida seja desperdiçada com os afazeres desta vida. Aí tem que ser convertido no Senhor Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: olha, porque a minha vida importa viver para Cristo. O viver para mim é Cristo. O caminhar que eu tenho agora é Cristo, porque eu entendi a obra graciosa desse Deus Todo-Poderoso sobre minha vida. Então convido você a pensar sobre isso. Você tem sido um mordomo, cuidando daquilo que Deus te deu? Vamos pensar? Fôlego de vida. Saúde, né, dona Fátima? Saúde. Inteligência. Discernimento. Você tem usado tudo isso para a glória de Deus, ou você gasta o seu tempo, a sua força, o seu fôlego, a sua mente com os afazeres desta vida? O povo de Deus aqui, que era chamado para viver uma vida para Deus, havia se esquecido dessa responsabilidade de serem mordomos. E, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção, porque na verdade a vida que Jeremias tinha é a vida que Jesus apontou. Jesus falou assim: olha, quem quer me seguir? Aí levanta todo mundo a mão. Quem não quer seguir Jesus? Não é assim? Até o jovem rico queria seguir. Jesus teve um momento ali de confronto. Mas o que aconteceu? Jesus apresentava: quem quer me seguir, olha, tome a sua luta, para você não pensar só em você e pensar no Senhor. Tome o esforço de gastar o seu tempo durante a semana, não só para o seu entretenimento, mas na presença da palavra do Senhor, que é o próprio Deus. É tomando a sua vida, dizendo assim: o tempo que eu tenho não é para minha internet apenas, eu preciso dobrar meus joelhos na presença daquele que agora eu sigo. Essa é a vida cristã que Jeremias havia entendido, o chamado sobre as nossas vidas. Então, é uma vida de renúncia, meus irmãos. Uma vida sem renúncia é uma vida religiosa.
E eu tenho pedido, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não podemos ser uma igreja apenas de encontros religiosos. Aqui tem que ser um local onde as pessoas, as famílias inteiras vão dizer assim, a minha vida era assim, um pouquinho para Deus, um montão para mim. Um tempinho para Deus, um tempão para mim. Até que chegou um dia que eu entendi o que Cristo fez por mim, e a partir daquele dia eu me rendi a Ele. Se você, meu irmão e minha irmã, não compreender isso na sua caminhada, você pode ter várias características. Uma boa pessoa, um bom hábito, uma pessoa de valores, mas pode não ter experimentado uma vida de rendição ao Senhor. Jeremias disse, já que o Senhor me chamou, o Senhor está dizendo, então eu vou, eu faço. Jeremias rende a sua vida. Jeremias faz algo que todos ficaram admirados. Jeremias entendia na realidade que a sua vida, desde o início, era projeto de Deus que ele fosse seu mordomo. Que ele fosse seu mordomo. E eu quero então destacar esse primeiro aspecto. Um segundo aspecto nesta noite, que eu quero até um pouco mais de tempo. Tudo que Jeremias tinha, tudo que Jeremias possuía, pertencia ao Senhor. Jeremias recebe algo que é muito estranho. Alguém pode dizer que foi o pior negócio da Bíblia. Ué, pode ser mesmo, da história, um dos piores. Quem vende alguma coisa num período de crise, de guerra, quem vende? Só se for muito esperto. Naquele contexto, tinha uma questão de parentela que o parente podia oferecer para as pessoas próximas. Eu fico imaginando aqui o Hanamel oferecendo para outras pessoas que não tinham ouvido Deus falar que era para comprar. Você está de brincadeira comigo? Como é que eu vou comprar uma terra que o inimigo está habitando, que o inimigo vai acampar e nunca mais vai sair daí? Como é que você me quer vender um negócio desse, rapaz? Toma tipo. E aí quando oferece a Jeremias, eu acho que o Hanamel pegou e falou assim, você vai comprar mesmo? Porque até ele estava ciente que o negócio era esquisito, né? Como é que eu vendo um negócio sabendo que daqui a pouco, ou na verdade já, não me pertence? Os babilônicos dominam tudo isso aí. Mas então, meus irmãos, eu quero destacar verso 9 do capítulo 32. Vamos lá? Verso 9 do 32. Olha o que diz o texto. Diz assim: assim comprei de Hanamel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei o dinheiro. Olha só o que acontece agora. Verso 6 e 7. Então, comprei, e agora ele toma a atitude de pesar o dinheiro, ele tira das suas reservas, e a pergunta, de acordo com o que nós lemos aqui no capítulo 32, verso 2, 32, 2. Onde Jeremias estava nesse momento? Preso. Ele está fazendo um negócio preso. E aí o que acontece? Lá naquele contexto do pátio onde ele estava preso, o primo lá apareceu, ele falou assim, não, é isso mesmo, eu vou comprar mesmo. Eu quero comprar mesmo. O povo deve ter olhado e falado assim, mas é doido, hein? Além de profeta que diz que ouve a voz de Deus, agora pirou. Ficaram todo mundo zombando dele. Você já imaginou a cena? As pessoas ficam assim, mas isso aí está biruta mesmo. Está preso. Ele já tinha umas coisas assim diferentes, né? Teve que carregar uma canga um tempo. Vocês lembram da canga? Umas coisas diferentes já que Deus pediu para ele, né? Agora o povo surtou de ver, vai comprar um campo, gastar dinheiro desnecessário naquilo que nunca vai ser dele. Como é que pode um negócio desse? E o que aconteceu, meus irmãos? Quando Deus disse para
Jeremias, que ele deveria comprar. Jeremias, de fato, ouve a voz do Senhor. Jeremias atenta à voz do Senhor, mas ele deve ter pensado, peraí, eu vou comprar um negócio que vai o quê? Acompanhe com a sua Bíblia aberta, por favor. Um pouquinho antes, no capítulo 31, verso 38, Deus diz assim para Judá, dizendo para o próprio Jeremias, eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada. Opa, Jeremias pensou assim, tem realmente uma promessa que Deus vai restaurar essa cidade, eu posso comprar o campo. Aí daqui a pouco ele pensou de novo e falou assim, ai meu Deus do céu, não é possível que eu estou fazendo um negócio desse? Eu estou comprando um campo onde eu fui usado por Deus para profetizar que os profetas falsos diziam que ia durar 2 anos. 2 anos o cativeiro. Eu profetizei que demoraria quanto tempo? 70 anos. Se eu comprar esse campo, eu nunca vou ver, eu nunca vou desfrutar desse campo. E aí o profeta pensou, o que eu faço? O que eu faço? E o que diz o texto da palavra do Senhor? Diz assim, que Jeremias foi mordomo fiel mais uma vez. Um mordomo que sabia que tudo que ele tinha, ele sabia muito bem de onde tinha vindo, de qual mão tinha dado. E sabia Jeremias que Deus, apesar de ter dito que era 70 anos, ele disse, vou fazer isso. Sabe o que Jeremias faz? Jeremias ora. Acompanha aí, só para você perceber aí o contexto. Você acha que esse homem aqui também não era normal igual eu e você? Igualzinho. Ele fez um negócio, deve ter olhado para todo mundo dando risada, chamando ele de maluco, deu uma titubeada, falou assim, não é possível, eu fiz um negócio desse mesmo? Aí sabe o que ele faz? O que crente tem que fazer naqueles momentos que você está sendo provado para você deixar de ser crente. Você fala, não, mas eu tomei a decisão de ir para a igreja, de orar, de buscar a palavra de Deus. Aí o povo está zombando, está brincando, ou está me deixando ridicularizado. O que você tem que fazer? Não briga com ninguém, não. Olha lá o que ele faz. Capítulo 32, verso 16. Depois que dei a escritura, depois que ele deixou tudo assinado lá no pote de barro, olha o que ele faz. Deixei tudo pronto lá para Baruque, filho de Nerias. Aí ele vai dizer, orei ao Senhor, dizendo, ó Senhor, tu fizeste os céus, tu fizeste todas as coisas, não é possível, como o Senhor vai resolver tudo isso? O Senhor é tão poderoso. E ele coloca o coração diante de Deus, clamando, Senhor, me ajude a entender como eu vou vencer tudo isso. Ele ora a Deus, ele se manifesta uma pessoa que de fato estava sintonizado com a palavra e a pessoa do Senhor. E o que aconteceu então? Deus responde para ele. Isso aqui é uma coisa importante para você, viu, crente? Só para os crentes. Quando você está vivendo aquelas angústias, que você fala, estou vivendo como crente, e assim, uma luta, uma batalha, ora, até que Deus te fortaleça e você saia de lá fortalecido, renovado e sabendo, pode estar todo mundo contra, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei do que eu estou fazendo é obedecer. Eu estou obedecendo às ordens daquele que me chamou. Vai te chamar para ir para tal lugar, vai te chamar para fazer um negócio assim, vai te chamar para... Você fala assim, opa, eu quero obedecer, mas não vai te dar lucro. Eu quero obedecer o Senhor. Vamos lá. Caminhando então aqui para esse segundo aspecto. Tudo que Jeremias possuía pertencia ao Senhor. Meus irmãos, qual foi o problema de Israel e de Judá? O povo de Deus se esqueceu de Deus.
Deus estabeleceu muitos princípios para o povo de Israel. Por exemplo, preciso da ajuda da tela agora, Eliane. O povo de Deus recebeu de quem? Aquela terra que chamava Canaã. De quem que o povo de Israel, os hebreus, receberam? Lá no capítulo 26 de Deuteronômio, verso 1 e verso 2, nós vamos ler aqui juntos. Vamos lá? Juntos, bem forte. Ao entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Vamos lá bem forte. Você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor... Verso 1, joga na tela, Eliane. Quem que deu a herança? Deus. Quem era esse povo? Um povo que não tinha um tostão furado. Eles eram escravos lá no Egito. Eles viviam amassando barro para fazer tijolos lá para egípcio. Não tinha nada. E Deus um dia se levanta, ou melhor, levanta um homem e fala: eu vou tirar o meu povo aqui do Egito. Eu vou levá-los para uma terra especial. Eu vou dar uma terra que vai ser abençoada. Eles vão plantar. E aí sabe o que acontece? Deus levanta um líder, o Moisés. E durante a peregrinação no deserto ainda, Deus fala assim: quando vocês chegarem na terra que eu tenho para vocês como por herança, eu estou dando para vocês. Eu que estou dando. Vocês vão plantar, vocês vão trabalhar a terra. E quando vocês assim fizerem, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão se lembrar de mim. E olha que o texto que nós lemos aqui, verso 2, Eliane, novamente. E olha só, você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor deu. O que Deus está falando para o povo de Israel? Povo meu, o que vocês têm, tudo foi eu que dei. Continuem a temer, continue a me obedecer, continue a me adorar, continue a me respeitar como Senhor da vida de vocês. Não, foi para o povo. O amém lá foi meio distorcido. Eles entenderam bem que nem papagaio fez tudo assim. Mas na hora de viver, não fez nada disso. Ou vocês acham que eles estavam perdendo a terra, perdendo a nação? Judá era o resto do povo de Israel, não tinha mais nada. Por quê? Porque desobedeceram. Porque se esqueceram que receberam, na verdade, essa terra de Deus. Não era fruto daquilo que eles podiam, a capacidade pessoal, a capacidade de cada um de administrar. Não, Deus que tinha dado. Aí Deus fala assim: opa, vocês se esqueceram dos princípios. Sabe o que eram as primícias? Deus pediu para que eles pegassem uma colheita nova. A colheita nova, irmão Luiz. E eles apresentavam a colheita nova, a primeira parte para entregar. Não é o dízimo, não, é a colheita das primícias. E entregavam. Aí Deus falou assim: só que vocês não vão fazer aqui no deserto, não tem campo. Vocês só vão fazer isso quando vocês verem, quando vocês experimentarem a minha fidelidade sobre vocês. Vocês vão plantar e vão colher, vocês vão ter terra. O que aconteceu? O povo de Deus começou a desfrutar disso. Eles tinham uma questão que eles não sabiam, mas é um princípio espiritual. Quando eles colhiam os primeiros feixes novos, representava, na verdade, que agora em Canaã, eles tinham uma nova vida. A vida que eles tinham como escravos, eles tinham sido remidos. Tanto é que essa festa das primícias era praticada 2 dias depois da Páscoa. O que era a Páscoa para os judeus? Saída do Egito. Por isso que nós não comemoramos Páscoa no sentido judaico. Nós comemoramos a ressurreição do nosso bendito Salvador Jesus Cristo.
Quem saiu do Egito foi Israel. E a partir do momento que Israel sai do Egito, Deus diz assim: faça uma festa, a festa das primícias. Pegue aquilo que é novo, a colheita nova. Porque tinha um princípio espiritual ali. O princípio é essa quantidade de trigo aí, de plantação nova, representa a vida de Israel agora, nesse novo momento na minha presença. Eu os redimi da escravidão do Egito. Eu os redimi. Então o povo deveria praticar essas festas, dizendo assim: Deus é as primícias, Deus nos deu tudo isso, nós devemos devolvê-lo, a Ele devolvê-lo. E sabe o que aconteceu? O povo de Deus fez só no começo. Fez só no começo. E a partir do momento que eles começaram a se esquecer de Deus, as coisas começaram a ter problemas. As situações começaram a se complicar. E eu vou citar aqui mais um texto, só para nós termos uma base aqui. Êxodo 23, 14, Elian, por favor. Vê se ele tem o título aí, mas eu acho que ele não vai ter o título. Ah, tá bom aqui, só o 14. Quantas vezes eles deveriam celebrar uma festa para Deus? Por ano. Por ano. 3 festas por ano. Era a festa da primícia, era a outra festa que é a dos pães asmos, era a festa da colheita, tudo para louvar e bendizer a Deus, dizendo: quem nos deu tudo isso é o Senhor. Você quer ver um exemplo? Eu não citei isso. Eu tenho presenciado isso. Toma cuidado, irmãos. Você vai na casa de crentes, aniversário da pessoa, aniversário de pessoas que a gente ama. Bate parabéns, né? Canta, né? Não faz uma oração de louvor e engrandecimento ao Deus da vida. Não para 2 minutos na reunião para dizer assim: nós vamos orar, porque aqui nessa casa aqui nós louvamos o Senhor através da nossa fé nesse Deus que nos dá a vida. Deus está chamando o povo de Israel para uma dependência dele. E qual foi o resultado? O povo começou bem. Começou bem. Mas o problema é que as coisas foram passando. Jeremias estava sempre anunciando. Israel, ele estava tantas vezes de maneira oscilante. Oscilante. Horas fazia tudo certinho. Daqui a pouco começava a naufragar. Chegou o ponto. Chegou o ponto. Chegou o ponto que eles olharam assim e pensaram assim: o que os outros povos fazem? Qual foi o pecado que derrubou Judá e Israel? Qual foi o pecado? Muito bem, escola bíblica dominical. Idolatria. Sabe por quê? Porque tinha um outro Deus que tinha uma oferta um pouco mais barata, que não precisava de relacionamento com Deus. Esse povo adorava um Deus chamado Moloque. Esse Deus era o Deus responsável, Deus D minúsculo, né? Esse Deus era responsável pela prosperidade dos cananeus. E o que tinha que ser feito? Era coisa simples. Não precisava andar com Deus, não precisava honrar o Senhor, não precisava orar agradecendo pela vida, não precisava nada disso. Era só oferecer um filho em sacrifício a esse Deus pagão. Aí o que você pensa? O crente na época de Jeremias ouviu isso e dava até um pulo para trás. Sai para lá, capeta. Não é assim que você ia pensar? Que isso é? Que trem esquisito, está doido? Você acredita que essa prática tornou-se comum no meio do povo chamado povo de Israel, povo de Judá? Agora as primícias foram abandonadas. Os princípios, Deus nunca precisou de feixe de trigo, precisou? Deus nunca precisou de sangue de bode, precisou? Deus nunca precisou de nada, era simplesmente para que Israel entendesse
que havia um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. E aí, quando o relacionamento não acontece, meus irmãos e irmãs, quando não há uma relação de entrega, de mordomia, quando não se reconhece de quem veio tudo que nós temos, nós podemos nos perder. Até então, está só lá no povo de Israel. Eu estou chegando, hein? Eu estou chegando. O povo de Israel, a partir do momento que agora começa a se esquecer do Senhor, Deus levanta alguns homens, e mulheres também, viu? Para destacar que a maneira que Deus queria não era essa relação barganha. O povo de Israel oferecia qualquer coisa, abandonava essas práticas das festas, abandonava essa entrega ao Senhor, pegava um atalho, né? Fazia um culto para Moloque. Mas sabe o que aconteceu? Deus levantava homens como Jeremias. E aí Jeremias dizia assim: ó, vocês estão rindo de mim? É verdade, eu fiz um negócio que aos olhos dos homens é péssimo, mas tem uma coisa, eu ouvi a voz do meu Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro daqui, e eu vou obedecê-lo. Sabe por quê? Porque a minha vida pertence a Ele, e tudo que eu tenho, eu sou mordomo dEle, o que Ele fala, eu faço. Esse era Jeremias. Aí sabe o que acontece? Jeremias, tudo que ele tinha pertencia ao Senhor. O sustento que ele tinha vinha do Senhor. Ele cria nisso. E a obediência de Jeremias, diante da fidelidade que Deus sempre se revelou. Meus irmãos, essas são características de um homem que Deus levantou no meio do povo de Israel. Sabe o que aconteceu? O povo se esqueceu. O povo foi se deteriorando. Vamos botar o texto de Malaquias aqui, Elian, para nós. Malaquias capítulo 3, verso 4. Olha o que aconteceu. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Como quando? Percebem que já foi boa a oferta? Nós não estamos falando de valores. Nós estamos falando de entrega. Deus diz assim, olha só, teve um tempo que Judá fazia da maneira certa, tinha um relacionamento comigo, mas depois me abandonou. E Deus levanta o profeta e vai dizer, lá nos dias da antiguidade, eles faziam direitinho, mas se acomodaram, se esqueceram de mim. E sabe o que acontece? Agora no verso 8, nós vamos do 8 ao 10. Olha o que diz o texto, profeta Malaquias, é o mesmo contexto, viu? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e andam perguntando, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Verso 8, 9. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, olha só que expressão forte. A nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja um mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos exércitos. Olha só, meus irmãos, Israel abandonou a adoração verdadeira. Israel se esqueceu do Senhor. E isso ficou muito claro, porque além de Israel não viver para o Senhor, a vida de Israel não era para Deus. Eles faziam o que eles queriam, menos se entregar a Deus. O que eles tinham também não pertencia a Deus, era deles. Aí Deus faz o quê? Pegar o menino birrento, pega uma boa, pastor, cuidado, hein? Não, é isso mesmo. Pega um bom corretivo e conversa com ele, você tem que entender isso. Porque é para o seu bem que eu estou falando. Só que lá naquele contexto do Antigo Testamento, Deus falou de maneira bem clara, eu vou amaldiçoar vocês. Que coisa séria, hein?
Sabe por quê? Porque naquele contexto do Antigo Testamento, o dízimo, as ofertas de primícias, fazia parte da salvação do povo de Israel. Eles tinham que obedecer aquilo como um peso de lei. E o que eles estavam fazendo? Dando de ombros para Deus. Dando de ombros para Deus. E agora Deus chega neles e fala assim, vou tirar tudo de vocês. Vai perder o trabalho, vai perder o tipo de trabalho, a função que ocupa, aquilo que possui, vai perder tudo. Vai morrer grande parte. E o restante vai levar cativo. Uma turma eu vou permanecer, eu vou preservar. Porque eu sou longânimo também, sou misericordioso. Mas a disciplina de Deus veio sobre esse povo. Meus irmãos e minhas irmãs, a relação que nós temos no Antigo Testamento com essas práticas, que era daquilo que eles ofereciam a Deus, aquilo que eles tinham, deveria ser prova viva de uma vida temente ao Senhor. O que eu quero aplicar isso aqui para as nossas vidas? Irmãos e irmãs, entendam algo que eu creio que hoje para nós é muito importante. Nós vivemos num tempo onde nós temos visto um Deus chamado Mamon dominar os corações num contexto de igreja. Não é lá fora. Não é lá fora. Você quer ver um exemplo? Vai entrando devagarinho. O coração das pessoas cristãs hoje querem aquilo que na verdade é solução para hoje, é um materialismo para hoje, é um Deus que responde para agora as necessidades que eu tenho materiais para ontem. O povo de Deus do Antigo Testamento se esqueceu do Senhor quando esqueceu que Deus que tinha dado tudo e deveria devolver ao Senhor. Nos nossos dias, nós vivemos um caos. O dízimo hoje, por exemplo, não é condição para salvação. Não. Vou falar algo a mais. Não tem, quem é crente em Cristo Jesus, já se converteu, sabe que está andando com Jesus Cristo. Diz amém. É um pouco, hein? Ué, porque é isso? Fala amém. Opa, senão não está adiantando, né? Porque é para crente isso aqui. Quando Jesus vai à cruz, ele leva quantas maldições sobre ele? Quantas? Qual maldição sobrou do diabo sobre a vida de um crente, então? Nenhuma! Deus, através da sua obra da cruz do Calvário, amaldiçoou o seu Filho para que você hoje fosse salvo pela graça, pelo poder de Deus, mediante o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Você crê nisso? Então vamos para outra parte. A partir desse entendimento, o povo de Israel era amaldiçoado de maneira que pesava a maldição. Hoje nós não. Agora a questão é, se a maldição não está mais sobre nós, se Jesus levou a maldição na cruz, o que acontece hoje? O próprio Senhor Jesus ensina. Lucas capítulo 12, verso 31 a 34, joga na tela, Elian, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Jesus combateu o que o nosso coração tanto fica deslumbrado. O que o nosso coração fica assim, admirado. Jesus combateu. Olha o que ele disse. Busquem antes de tudo o seu reino. Jesus está falando das preocupações dessa vida. As pessoas estavam preocupadas, ansiosas. Eu fico aflito com a preocupação do dia a dia. Eu não sei quando eu guardo dinheiro, se eu ponho na poupança. Hoje alguém lembrou que o Collor roubou a poupança. Não sei se eu guardo na poupança, se eu guardo debaixo do colchão. Eu não sei o que eu faço. Aí Jesus vai falar assim, busquem primeiro o reino dos céus. O que ele quer dizer com isso? Confie em mim, sobre tudo. Aí ele vai continuar. Essas coisas lhe serão acrescentadas. Tudo aquilo que as pessoas estavam querendo, procura o Senhor primeiro,
E os detalhes, Deus vai cuidar. Agora, continuando, verso 32. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradam em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens, deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem traça corrói. Verso 34, esse, Elian? Porque onde estiver, vamos lá bem juntos? Porque onde estiver o tesouro de vocês, Jesus está ensinando isso. Jesus, ele, a partir do momento que a obra dele na cruz do Calvário, ela leva sobre ele todo o peso da lei, que o povo tinha que fazer, porque senão não era salvo. Mas espera aí, pastor, então quer dizer o que agora no Novo Testamento? Não tem mais oferta, não tem mais caridade, não tem mais dízimo, não tem mais... Opa, toma cuidado. Toma cuidado. Versículo final aqui, Elian. Aonde estiver o teu tesouro, estará também o seu coração. E se tem um tesouro que a gente ama, é o cifrão. É ou não é? Ah, vocês não amam? Não, eu amo. Eu tenho que orar para o Senhor Deus, eu tenho misericórdia, dá generosidade, coração. Vocês é tudo crente demais, velho. Gasta a vida procurando aquilo que são bens materiais. Jesus diz assim: busque em primeiro lugar o meu reino. Vocês inverteram tudo. O povo de Israel inverteu tudo. Deus não estava lá apenas para dar bênçãos materiais. Deus queria um relacionamento com o seu povo. Deus queria gratidão do seu povo. Deus queria adoração do seu povo. E eu quero chegar no ponto que Israel colocou a sua prosperidade material, mas abandonou o Senhor. E nós, irmãos, como igreja, nós corremos um risco muito sério. Lucas 18, 24, eu quero citar esses textos para a gente poder concluir a respeito do nosso desafio. Quero fazer uma aplicação. 18, 24. Jesus vendo assim triste, disse: como é difícil para os que têm, o quê? Riquezas, entrar no reino de Deus. Para quem que está falando isso? Para o jovem que tem dinheiro. Abraão foi rico? Muito. Jacó foi rico? José foi rico? Salomão, estou pensando aqui na nova do Novo Testamento, a de Tiatira, Lídia, vendedora de púrpura, empresária, tinha dinheiro, financiava o reino. O problema não está no dinheiro em si. O problema é naquilo que ele pode se tornar no coração de uma pessoa. E o que aconteceu? Jesus começa a ensinar. Olha, toma cuidado. Mateus 6, 24. Toma cuidado porque tem outro senhor aí que está querendo arrebatar o coração de vocês. Olha o que Jesus falou. Ninguém pode servir a dois senhores. Vamos ler juntos? Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um, desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus. Opa! A idolatria levou o povo de Israel a desejar todas as bênçãos materiais. Se esqueceu de Deus. Abandonou o Senhor. E agora no Novo Testamento, Jesus alerta: aquele que coloca o seu coração nas riquezas, fique muito atento, porque ele pode estar servindo somente as riquezas. E a partir desse contexto, a palavra de Deus nos ensina que nós agora que temos essa graça, nós não somos mais salvos pela oferta das primícias. Nós não somos mais salvos pelo dízimo.
Nós somos salvos mediante a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora saiba de uma coisa: aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? O seu coração é... Qual que é o oposto da avareza? Generosidade. Onde está a generosidade do nosso coração? Aonde está a alegria de dizer: eu sei de qual mão pertence tudo que eu tenho, a minha formação, tudo que eu consigo, é herança do Senhor, é mão do Senhor sobre a minha vida. Provérbios, capítulo 11, verso 25. Os pensamentos dos justos, não, o Senhor detesta, não, 11, 25. A pessoa generosa, o quê? E quem dá de beber terá a sua sede saciada. Nós não fazemos barganha, hein? Se a barganha bater no seu coração, toma cuidado. Mas obediência, Deus se agrada e a mão dele abençoa. Só quem crê. Nós não vamos fazer promoção aqui não. Ó, se você vier 6 domingo, tem uma bênção especial maior do que se você não tiver vindo 5. Sabe por que a gente não faz isso? Porque quem vai atrás disso não tem um coração ainda grato, que louva o Senhor com toda a vida. O que o dinheiro representa na sua vida? É um Deus ou é servo? O que Deus é na sua vida? É Senhor ou Ele é na mesma balança de qualquer outra coisa aí na vida? E eu quero encerrar citando 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Deus é generoso? Vocês acham que Deus é generoso? Quanta coisa que nós temos nessa vida, não é maravilhoso? Não é assim? Você fica vendo a beleza. Quem gosta de praia aqui? Um calorão, pastor, fala de praia, misericórdia, né, pastor? Fala isso não. De frio, né? Olha a criação. Olha lá a lagoa que a gente foi lá, Marister. Você não viu a lagoa porque estava chovendo, mas a chuva atrapalhou. Outro dia a gente volta, Marister. Criação de Deus, dádiva. Mas a maior generosidade de Deus não foi essas. Tudo isso já era generosidade. Vamos ler juntos? Vamos lá, bem forte. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre para que por meio da pobreza dele, vocês vão morar no céu. Vocês vão receber uma coroa. E não tem aquele negócio, vai tropeçar, derruba a coroa. Isso é coisa do mundo. Lá a coroa é fixa. Porque aquele que deu a coroa vai ser glorificado o tempo todo. E eu quero terminar. Um desafio, viu? Se você, na sua caminhada, tem tido dificuldade de falar: Senhor, a minha vida é do Senhor, todas as áreas da minha vida é do Senhor, ore e peça ao Senhor: eu quero andar em obediência. Eu ganho um salário mínimo. Eu não fico contando lá. Tem gente, toma cuidado, hein? Tem gente que fica assim, ó, ganha um salário mínimo. Vamos pegar R$1.000, né? O pastor é ruim de matemática. R$1.000. Aí ele fica assim, ó, R$100. Esse aqui é o do Senhor. Vocês conhecem a história do menininho que estava indo para a igreja? A mãe deu 2 moedas para ele. Aí ele vinha caminhando, indo para a escola bíblica dominical, caminhando todo alegrinho, e 2 moedinhas na mão. E a mãe falou assim: uma você compra o sorvete, o picolé, e a outra você entrega para o Senhor, lá na igreja. O menino falou assim: entendi, joia. E o menino vem andando na calçada, pulando, menino, né? E daqui, dali, daqui a pouco tropeça, cai uma moedinha, cai no bueiro. O menino olha assim e fala: ai, o Senhor ficou sem a moedinha dele. Nós não podemos ser assim, né? É menino. Não fica assim lá não, medindo, ó, isso aqui o 10% é certinho, ó. Sabe quanto que o povo de Israel dava no fim das contas? Tem gente que acha assim, não, 10% da lei.
Sabe quanto que o povo dava? Quem tem noção? Quem já viu alguma pesquisa sobre isso? O somado das festas, o que ele contribuía. Lá o Iago Martins faz um vídeo desse. 23 a 25% para ser igual o povo de Israel. Eu fiquei assustado. Falei, meu Deus, eu sou muito avarento. Porque eu falo, 23% é muita coisa. Ó, Jesus falou assim, ó, se a nossa justiça não exceder em muito, de quem? Dos fariseus. Olha que coisa séria. Deus não está preocupado com o valor. Deus está preocupado se no nosso coração aquilo é avareza. Nós estamos segurando aquilo que a gente poderia dar ao Senhor. Os fariseus davam os dízimos. Mas o que eles não praticavam? Justiça e misericórdia. Nós devemos dar. Você pode dar o nome que quiser. Eu gosto do nome dízimo só para uma referência. Se você ficar assim contando, ó, deu 9%, vou sonegar um pouquinho aqui, porque ninguém vai ficar sabendo. Toma cuidado. Você perde a obediência. Não faz isso não. Ora ao Senhor, fala, Senhor, eu quero, naquilo que eu puder, servir com alegria, servir com generosidade para louvor do teu nome, porque a maior dádiva eu já recebi e o Senhor cuida de mim dia após dia. Faça isso. Aí você fala, Senhor, tudo na minha vida pertence ao Senhor e nada pode ser pedra de tropeço na minha caminhada para a glória do Senhor Jesus. Só explicando aquele detalhe, não tem mais maldição para quem está em Cristo Jesus. Não tem. O que Deus pode fazer, se você começar a sonegar demais, né? Começa a sonegar demais, aí Deus fala, ô menino, vou puxar a sua orelha aqui um pouquinho, aqui, vou torcer um pouquinho a sua orelha. Aí acontece umas situações, aí você é crente, o que eu faço? Rapidinho, é verdade, deixa eu corrigir aqui, Senhor. Mas pela graça, viva de maneira que a sua vida em todas as áreas glorifique o Senhor. Vamos ficar em pé e orar?